no versículo 1, diz a palavra, falando da pesca maravilhosa. O título fala que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Aconteceu que apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze ao mar ao alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes. E rompia-se-lhes as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam em pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque não sou digno. Eu sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. De igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levantando os barcos, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Deixaram tudo e seguiram Jesus. A palavra diz que aquela multidão estava apertando para ouvir o quê? A palavra da fé. A palavra que cura, uma palavra que restaura, uma palavra que muda toda a circunstância. Sabe, irmãos, e é interessante aqui, a palavra mostra Pedro falando com Jesus, dizendo que tendo trabalhado a noite inteira, nada ele tinha apanhado. Mas sobre a palavra, ele lançaria a rede. E segundo a palavra de Deus, ele lançou a rede e pescou grandes quantidades de peixes. A fé entrou em movimento. Irmãos, Jesus, ele disse que a graça dele nos basta. Amém? Amém. E uma coisa que faz com que essa palavra tenha um livre acesso em nós, para que essa palavra venha fazer algo em nossas vidas, nós precisamos de uma coisa, e essa coisa se chama-se fé. Amém? Precisamos ter fé. Por que fé? Porque fé move o coração de Deus. A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que eu preciso, pastor? Eu preciso de fé. A palavra diz, irmãos, que quando Jesus estava na sua casa, uma grande multidão cercava a casa, e não tinha como ninguém chegar ao centro, o setor correspondente daquela casa, no meio, onde Jesus estava. Porque nas portas e por todos os lugares, eu fico imaginando, nas janelas, o povo querendo estar ali perto, porque milagres aconteciam naquele lugar. Prodígios, sinais e maravilhas aconteciam naquele lugar. E a palavra diz, irmãos, que Jesus ali, quando pensou, fica imaginando, abre o teto, né, as telhas, afastam as telhas, que eu acredito naquele tempo não tinha forro, e desce um homem, por uma cama, por 4 homens, num setor correspondente onde Jesus estava. E a palavra diz que Jesus, vendo a fé deles, amém? Curou aquele homem. Ele viu a fé deles. Sabe o que foi que Jesus viu naqueles homens? Ele viu a palavra dele neles. A palavra diz, irmãos, que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Jesus falou: se estiverdes em mim, a minha palavra estiver em você, pedireis qualquer coisa e vos será feito.
A palavra diz que é um tempo de graça no nosso meio. Jesus disse, a minha graça te basta. Mas essa graça não é de todo jeito, não. Essa graça vem conforme a fé. E a fé vem pelo ouvir a palavra. Amém? E Deus quer construir algo em nós. Olha o que diz em Efésios. João capítulo 1, 14. Aquele que é a palavra tornou-se carne entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito Filho do Pai, cheio de graça e verdade. Em Romanos 3, 24 diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então a graça é tudo. Eu acredito que naquele momento, irmãos, que Pedro estava naquele barco, quando ele creu em Cristo, a fé entrou em movimento porque eles ouviram a palavra. Amém? E quando a fé, que é a porta que eu acredito, que dá acesso à graça, quando essa fé, sabe, ela moveu o coração de Jesus, o milagre aconteceu. Foram peixes em abundância. Eu não sei o que você está precisando, eu só te digo uma coisa. Deus está nos ensinando por esses dias, aqueles que têm fome e sede da sua palavra, que o segredo está em nossas mãos. E que nós temos que perseverar. Que nós temos que continuar crendo. Amém? Nós temos que continuar perseverando, como diz em Efésios 2, 8, 9. Pois vocês são salvos pelo quê? A graça. Amém? Mas ele diz, você é salvo pela graça. Mas ele diz mais algo aí. Por meio de quê? A graça só é liberada se tiver fé. E a fé só vem por ouvir a palavra de Deus. É um segredo, irmãos, e é fácil. É um princípio que tem que ser estabelecido. E ele diz, isso não vem de vós mesmos. É dom de Deus. Amém? É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. E é interessante aqui, eu quero passar para uma outra parte que Deus falou no meu coração, de algo que está acontecendo. E nós temos que crer, irmãos, nós somos o povo da fé. Amém? E aí no livro de... Começar pelo começo. Romanos capítulo 4. No versículo 17, eu quero falar da fé de Abraão. Eu quero começar por aqui pela fé de Abraão. Nós sabemos da história de Abraão, que Abraão é um homem de fé, Abraão ouviu Deus falar com ele. Abraão tinha relacionamento com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele era um homem também que eu acredito segundo o coração de Deus. Grandes homens de Deus estiveram nesse mundo e Abraão era um deles, o pai da fé. Nós somos filhos de Abraão, amém? Porque a palavra diz, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. E aí o Senhor começa, como está escrito aqui no versículo 17, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se fossem, como se já fossem. Amém? Olha só essa palavra, irmãos. Era o Senhor falando. Por pai de muitas nações te constitui, porque é Deus que constitui. Amém? Mediante a fé. Quanto mais Abraão andava com Deus, mais a fé de Abraão aumentava. Quanto mais você anda com Deus, mais a sua fé aumenta. Mais o Senhor te dá proteção. Mais você vai entender que tem que guardar o seu coração. Mais você vai entender que Deus também vai te ajudar a guardar o teu coração. Deus vai constituir nesses últimos dias homens e mulheres que ouvem a palavra dEle. Homens e mulheres que têm fome e sede dessa palavra.
Deus falou comigo esses dias, irmãos. Eu sou muito assim, eu solto algumas coisas. Lucas, Karine, estamos sempre ali tomando café, conversando, Tatinha. E Deus me enche meu coração de coisas assim. Mas sabe, irmãos, essa palavra da fé mexeu comigo. De um Deus que tudo pode, diz a palavra, um Deus que vivifica os mortos. Você já pensou nisso? E chama a existência as coisas que não existem. Você imagine coisas que não existem. Se for para te beneficiar, o Senhor cria agora. E o homem não vai entender, ninguém vai entender. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. E ela se discerne espiritualmente. Você tem andado com Cristo? Você tem andado com Deus? Ou você tem andado segundo a tua vontade, segundo o teu querer? Como tem sido a sua vida com o Senhor? Aí no versículo 18, diz assim: o qual em esperança, creu contra a esperança. Ele já estava na esperança. Para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. Assim será um povo que vem aí na frente. Um povo que crê. Um povo que persevera, mesmo em meio a situações difíceis. Dentro deles, jorram rios de águas vivas dentro deles. Amém? Eles creem no amanhã. Eles creem num Deus que tudo pode. Um povo que conhece o seu Deus se tornará um povo forte. No versículo 19 diz, e isso aqui é interessante, e sem se enfraquecer na fé. Você já pensou nisso? Abraão não tinha uma vida inconstante. Será que vai começar? Abraão não tinha uma vida inconstante. Ele sabia quem era o seu Deus. Ele sabia o que Deus queria com a vida dele. Tomamos muitas das vezes decisões dizendo, Senhor, eu quero, eu vou fazer, e não fazemos. Nós queremos as promessas. Queremos ser beneficiados. Mas esquecemos de um Deus que cobra. De um Deus que está cobrando um povo para não se enfraquecer na fé. Abraão não se enfraqueceu na fé. Amém? E o Senhor falou com ele, depois que Ló se apartou dele, ande em minha presença e você será perfeito. Daqui a pouco ele para. Sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido. Era um homem que decidiu viver para Deus. Amém? Ele decidiu a vida dele toda andar com Deus. Independente das circunstâncias, independente das tentações. Será que Abraão não era tentado? Abraão foi tentado de várias formas. Todos nascidos de mulher, nesse mundo está escrito, vão passar por provas, vão passar por tentações. Mas eu estou passando de cabeça erguida como Abraão ou não? Ou eu estou vacilando? Sem enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido. Abraão dizia, olha, eu já sei. Eu não vou. Acredito que ela trazia algumas palavras, sabe, esvanecer a fé dele. Você sabe que o inimigo vai tentar esvanecer a nossa fé? Vai colocar obstáculos. Ele considerou seu próprio já amortecido, pois tinha quase 100 anos. E o amortecimento do ventre de Sara, ele não só via impossibilidade nele não, ele sabia daquilo ali, mas ele não estava ligando para aquilo. Você pode olhar para o seu redor e ver as impossibilidades, mas você não pode ligar para elas. Você tem que crer nas promessas. Eu não nasci em vão, eu nasci para fazer um efeito nessa terra. Eu já disse até a Deus, Deus, olha, eu estou com o meu tempo nessa terra, eu quero fazer alguma coisa. Alguma coisa que provoque, sabe, as trevas. Que eu mostre ao mundo que eu não sou do mundo.
que embora andando na carne, não militarei segundo a carne, mas segundo o Espírito. Um homem e uma mulher que entende quem é o seu Deus, sabendo que o pendor da carne é morte, mas do Espírito vida e paz. Eu quero vida e paz. Eu quero longevidade de vida. Eu quero eternidade. Eu não quero viver uma vida passageira aqui por pouco tempo, não. Negociando aquilo que Deus me deu, como Esaú. Por um prato de lentilha, um bocadinho de nada, trocou um direito de primogenitura. Lucas até falou comigo hoje, falei, sabe, 3 para carinho de Lucas. Fala isso. Interessante, eu me lembrei agora. E aí chega seu irmão e quis trocar com ele, e ele disse, dá-me teu direito. Foi uma troca, ele não usurpou, não, ele trocou com ele também. Ele pega, aqui, por pouco tempo, tem gente trocando a glória de Deus por besteira. Tem gente trocando, substituindo aquilo que Deus tem. Deus tem promessas eternas. Uma vida na eternidade vale mais que qualquer coisa nesse mundo. Estava falando com um cara passando pela rua, meu Deus, eu vejo cada casarão, não vejo mais nada naquilo. Eu não consigo meus olhos enxergar um melhor carro, um melhor avião, não consigo mais, irmãos. Porque meus olhos estão postos na eternidade. Coisas maiores e superiores, promessas. Quando eu olho para Cristo, sabe, as coisas maiores virão para a minha vida, eu quero Deus. Eu quero buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas serão acrescentadas. No tempo de Deus, Pai, seja feita a tua vontade. Não a minha vontade. Não a minha vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. Eu considero, eu estou vendo sim. Algumas coisas estão acontecendo que não estão do meu agrado. Eu considero, estou vendo, mas eu acredito que vou passar por cima. Eu conheço um Deus todo-poderoso que não me colocou aqui em vão. No versículo 20 é interessante, que diz assim, contudo, à vista das promessas de Deus. Escute isso, meu irmão. Tudo isso que aconteceu com Abraão, ele tinha vista nas promessas de Deus. A palavra fala que eles buscavam uma cidade que tem fundamento, o qual arquiteto e fundador é Deus. Quando nós olhamos para o alto, irmãos, buscando as coisas que são de cima, não as que são de baixo, estamos fazendo a vontade de Deus. Amém. Estamos esperando no Senhor. E Deus vai dar proteção. E Deus vai dar livramento. Sabe, irmãos, eu acredito assim que no abrir e fechar de olhos, como diz a palavra, tudo será transformado. Daqui a pouco já estou na eternidade, vocês também, irmãos. Por isso que temos que perseverar até o fim. À vista da promessa de Deus, como Abraão não vacilou. Abraão não vacilou por incredulidade. Antes foi fortalecido na fé. Dizendo o quê? Dando glória a quem? Diga a Deus. Abraão deu glória a Deus. Amém? E é interessante isso, irmãos. E é através da fé, que diz aí em Efésios capítulo 2, eu quero que vocês abram suas Bíblias. Efésios capítulo 2. Eu quero dizer a vocês que o inimigo sabe que o que Deus tem reservado para nós são coisas grandes e maravilhosas. E ele vai tentar atrapalhar. Mas ele não vai conseguir. No livro de Efésios, quem encontrou? Efésios capítulo 2. Se puder colocar ali para ir todo mundo acompanhando, seria melhor. Versículo 8. 2:8. O 8 e o 9, viu? Porque pela graça sois o quê? Salvos por meio de quem? Como foi falado naquele versículo que eu falei. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Versículo 9. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Abraão tinha essa certeza, que o que vinha dele era de Deus. O que vinha de Deus para a vida dele não era de homem. Amém? Em Romanos capítulo 5, no versículo 1, Romanos 5:1, é antes de Coríntios, Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé,
Temos o quê? Paz com quem? Com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a fé entra em movimento, graça chega. Quando graça chega, irmãos, não vai faltar nada. Amém? Vai ser um tempo de refrigério para a minha vida, para a tua vida. E aqui é interessante. A palavra fala assim, sem fé eu não posso agradar a Ele. Amém? No livro de Romanos também, no capítulo 4, versículo 5, nos mostra que a única coisa que não pode esmorecer é a nossa fé. Abraão sabia disso. Amém? Sem enfraquecer na fé. Então ele entendeu que fé movia o coração de Deus. Ele creu. A palavra diz que ele saiu do meio da terra dele, da parentela dele, para uma terra que Deus ia mostrar a ele. E é interessante que aqui no Romanos capítulo 4, versículo 5 diz: todavia aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Amém? Em Mateus 17, 20 diz: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderem dizer a este monte: ergue-te daqui, lança-te no mar, e assim será feito. Aí aqui no livro de Mateus capítulo 13, mostra que nós não podemos esmorecer. Mateus capítulo 13, no versículo 18, o Senhor diz assim: escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, porque é a palavra que liberta, é a palavra que cura, é a palavra que traz fé ao coração, que move o coração de Deus, que graça chega. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem quem? O maligno, e arrebata o que foi semeado no coração. Isto é o que foi semeado ao pé do caminho. No livro de Lucas, capítulo 22, 31, 32, diz assim. Quem pegou aí? Lucas 22, 31, 32, foi o Senhor Jesus falando com Pedro. E eu acredito, irmãos, que é dessa forma que o inimigo age. O inimigo, ele só quer ver um vacilo em nós. Ele só quer ver a gente fora da presença, afastado de Deus. Mas isso não vai acontecer, irmãos. Eu oro por vocês. E no versículo 31 diz assim: Pedro é avisado, título. Disse também o Senhor: Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que o quê? A tu o quê? Então, uma coisa, irmãos, entendam isso em nome de Jesus, que não pode esmorecer a sua fé. Assim como Abraão, sem enfraquecer na fé, você não pode enfraquecer na fé. Você tem que se levantar por dentro. Eu não sei como está a sua situação na sua casa, quando você vai dormir, se há um temor. A palavra fala, irmãos, que há temor, né, e tremor. Temores por dentro, tremores por fora, né? Mas sabe, irmãos, a palavra diz que você não pode enfraquecer na fé. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E tu, quando estiver bem firme na fé, porque ele sabia que Pedro ia rejeitar Jesus. Ele ia sair da presença do Senhor. Ele ia negar Cristo no último dia. Tanto que aqui Pedro fala. No versículo 33 diz, ele disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo até para a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não passará hoje, não cantará hoje o galo, antes de 3 vezes negues que me conhece. Deus conhece cada um de nós, o Senhor conhece cada um de nós. E a palavra diz que Satanás pediu para cirandar a vida dele, como trigo. Mas sabe o que o Senhor falou? Ele disse que está escrito, nós lemos agora,
eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Sabe, Jesus dizendo para nós nessa noite, que a tua fé não desfaleça. Que você persevere crendo, continue crendo. Amém? Continue meditando a minha palavra, continue me buscando. É isso que o Senhor está querendo nesses dias, irmãos. E no livro de João, capítulo 2, 2 João 1:8, não precisam abrir a Bíblia, vai ser rápido. A palavra diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Temos que olhar para nós mesmos. Como está a minha vida diante do Senhor? Com quem eu estou me associando? Qual o ambiente que eu me encontro? O que tem saído da minha boca? O que eu tenho desejado? O que eu tenho pensado? Será que eu não estou entristecendo o Espírito de Deus? A palavra diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. E como é que eu digo que me sujeito a Deus e toco naquilo que Ele diga que não toque? Eu faço aquilo que Ele diz que não faça? Que fé é essa? Que perseverança é essa? Será que eu não estou me enfraquecendo na fé? Será que eu não estou verdadeiramente andando conforme a minha vontade, não a de Deus? Cuidado e olhai por vós mesmos para que o que você tem ganho, o que temos ganho, diz assim, fala que não percamos o que temos ganho, amém? Antes, recebemos o inteiro galardão. Em Gálatas 6:9 diz assim, e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos, se não houvermos desfalecido. Amém? Existe aqui algo interessante. Ele diz, não se canse, persevere, continue crendo, fazendo o bem. Aquele que diz a palavra que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. E ele diz, se não houvermos desfalecido. E uma das armas que o inimigo usa para roubar a nossa fé são as distrações. E uma pergunta eu quero fazer nessa noite: como manter a minha fé? Como reter aquilo que Deus me deu? Como? Continuar crendo, perseverando. Como? Primeiro, ouvindo a palavra de Deus. Como foi falado, está em Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir a palavra. E segundo, se afastando de que contamina. O pecado. O pecado é, sabe, irmãos, é afastamento de Deus. É interessante que o mundo engana, pensando muitas das vezes, como nós temos visto pessoas. Teve um conversando com uma pessoa esses dias, que ele estava na igreja, ele é crente, e ele olhou e disse, teve aquele negócio de moto, estava uma banda tocando ali, o fuzuê, e aí, teve um olhou para mim e disse, tinha muitos crentes lá. Isso é vergonhoso. Que fé é essa, meu Deus? A palavra diz que eu não posso amar dois senhores, porque eu há de amar um, aborrecer o outro. Não poder servir a Deus e a mamon, o mundo. Eu não posso mais, irmãos. Já fui crucificado com Cristo. Como Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Quando nós, irmãos, recebemos uma palavra de confronto, uma palavra que nos coloca na linha, irmão, não tem coisa melhor não. Nós estamos seguros. Amém? E é interessante que existe um mundo enganoso. Pessoas, eu vou dar só uma olhadinha mesmo, irmão. Eu não tenho vontade de olhar nada ali. Festa dos milhões. O que for, não é nada mais, irmão. O mundo já morreu. Para quem tem Cristo de verdade, isso é muito pequeno. Eu tenho vida de verdade, me satisfaço só em meditar a palavra. Que glória a Deus. Tem coisa melhor de sair com o irmão, jogar uma bola na paz aí sem briga. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Uma coisa simples.
O crente é conformado com o que tem. O crente é igual a Abraão, irmãos. Ele sabe da fé, ele está olhando para a cidade celestial. E ele vive em paz aqui, amém? Ele vive em paz. E no livro de Judas, capítulo 1, versículo 3, olha o que diz essa palavra. Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Amém? Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé. Amém? Nós estamos falando de fé. Defenda a fé, irmão. Você está defendendo a fé quando alguém fala em festa? Vocês pregam o evangelho na rua, na feira, em qualquer canto de loja aqui? Quem prega? Levanta a mão. Vocês aproveitam a oportunidade? Eu aproveito a oportunidade, irmãos. Uma mulher aqui, veio com um homem nova, ela, estava com, não sei se era pai dela, tinha um da carne com os filhos dele, a esposa dele, 6 pessoas comigo. E aí, naquele momento, ele só vinha, para a festa, não sei o quê. Aí o senhor falou, vou nada, é dormir, negócio de festa. Aí eu disse, aí, a maturidade aí, tal, a experiência fala mais alto. Aí, se eu vou, não sei o que, tal. E eu te falei, rapaz, você não está perdendo nada com ela. Não está perdendo nada de ir para a festa. E aí, aquela mulher olhou e disse, mas também não pode adulterar. Aí eu falei, não pode adulterar, não pode fornicar, que é relações sexuais ilícitas. Sexo fora do casamento não pode beber, porque a Bíblia diz que os bebês ruins não herdaram o reino dos céus. Eu falei um monte de coisa, a mulher ficou calada. Então eu preguei mesmo. Aproveitei a oportunidade, então ficar todo mundo. Aí o marchante conhecido meu disse, agora me lasquei todinho agora, viu? E a esposa dele aí perto, mas falou brincando, que a mulher brinca com ele, né? Eu disse, vigie. Nisso veio outra rodeando, aí encostou, viu que o negócio estava pegando, tá, eu fiquei calado, eu disse, vai para a festa, mexe para me provocar, né? Aí eu disse, eu olhei, tá bom. Vou, não sei o que. Eu disse, a decisão é de cada um, lá na frente, e Deus. Eu prego mesmo, irmão. Mesmo nós temos que abrir a boca. Agora ela disse, não pode adulterar. Se eu fosse um adúltero, bastava um rabinho embaixo das coxas e ir embora. Não, embaixo das pernas do cachorro, né? Coxa, né? Cachorro tem coxa também. E jogava embaixo das pernas, saia voado por trás das bancas, aquela banca de carne mesmo ali. Mas não, irmão. A verdade é essa, eu não tenho que me vergonhar. Se eu não pratico, eu não tenho que me vergonhar. Amém? Eu não tenho que me vergonhar, eu tenho que falar a verdade, e doe quem doer. Mas, pastor, você é assim, irmão. Eu não estou querendo me gloriar disso, não. A Bíblia diz o quê? Quem está de pé, cuidado para que não caia. Eu todo tempo venho esse versículo, quando eu estou corrigindo alguém, eu venho isso na minha cabeça. Vem esse versículo, glória a Deus, Pai, em nome de Jesus. Mas eu tenho que vigiar, irmãos. Eu não posso dar lugar ao diabo. Quer que eu diga uma coisa a vocês? Se José soubesse que aquela mulher de Potifar estava de todo jeito esperando ele lá, não tinha nem entrado na casa. Sabe o que diz? A palavra diz? Apartai-vos de toda e qualquer aparência do mal. Ali tem aparência do mal. Eu olhei assim e falei, Karine, hoje gravei, depois desgravei. Eu disse, estão cercando um chiqueiro. Mas é chiqueiro. Vocês já perceberam quando termina? A imundícia que tem? Infelizmente, irmãos, as coisas do mundo é assim. O diabo está enganando muitos. E diz aqui, continuando, meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que, em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo com vocês para que defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Agora o versículo 4. Digo isso, porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês, sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Podemos, irmãos? Está escrito. Eu acredito que não. E Paulo diz que tem pessoas se introduzindo no meio dos cristãos. Aí crente, o outro ali, na festa, né? Eles, quando o outro vê o outro, é uma alegria, né? Nós estamos aqui. Caminho de morte, irmãos. Infelizmente.
E aí diz que esses homens, dizendo que podemos andar como quisermos. E Paulo diz, esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus, e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo. A palavra diz, irmãos, está sendo reservado, escrito em memorial eterno, está lá em cima, ó. Seremos julgados segundo está escrito no livro, segundo as obras. Está escrito em Apocalipse. E aí ele diz, o destino de tais pessoas já está traçado. É 4 dias de folia e pecado tomando de conta. Em espírito de engano. Pois eles se voltaram contra o nosso único mestre, o Senhor Jesus Cristo. Que tudo sai contra Jesus, irmãos. Jesus disse, sereis perseguidos por causa do meu nome. Sereis perseguidos por causa do meu nome. Então nós cristãos devemos saber o lugar onde nos cabe. Onde Deus quer que devemos estar. Em 1 Tessalonicenses 5:21 diz, pondo tudo à prova, retendo o que é bom, não o que é mal. Amém? Glória a Deus. Um minutinho, viu? Tem mais coisa aqui. Posso terminar? Não. Tudo é passageiro, irmãos. A palavra diz aqui, em Gálatas 5:24, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e seus desejos. Assim façam morrer, está em Colossenses 3:5, tudo que pertence à natureza terrena de vocês, a imoralidade sexual, a impureza, a paixão, os desejos malignos, tudo que é ruim. Tudo que é ruim. No livro de Tito, capítulo 2, fala de zelo. Porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Amém? Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira santa, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu. Você é separado, dedicado e fazedor de boas obras. Amém? É o seu papel no corpo de Cristo. Um homem ou mulher fazedor de boas obras. Eu não vou errar. Eu decido. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas no mundo não posso tudo não. Amém? Eu não posso tudo não. 1 Coríntios, para encerrar, eu quero ficar por aqui, tem mais coisas, mas eu quero encerrar aqui. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Vocês sabiam disso? Vocês têm certeza disso? Uma vez que você confessou Jesus como seu Salvador, irmãos. Agora você é dele. Agora tem uma coisa. Olha o que diz essa palavra. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Não sabeis vós, diz outras versões, que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? E que se alguém destruir o templo do Espírito Santo que sois vós, Deus os destruirá? É brincadeira uma coisa dessa? Deus não vai fazer o mal, não, ele só vira. Não é que Deus vira as costas, irmão, vocês se afastam de Deus, o pecado afastou um de Deus. E você fica aí a mercê, o diabo, sabe? Cirandando você como trigo. E o Senhor diz, ei, eu oro para que tua fé não esmoreça. Que sua fé desfalecer, já era. Irmãos, eu fiquei pensando hoje, quando o Senhor expulsou os 7 espíritos naquela mulher Maria Madalena, disse que foi 7 espíritos. Eu fiquei pensando naquela palavra que diz, tendo o espírito imundo saído de um homem, anda em lugares áridos, procurando repouso, não encontrando, volta consigo e traz mais 7 espíritos piores. Eu fico olhando o povo na festa, na bandalagem,
sabe, curtindo aí o mundão aí, sem saber o que está operando dentro dele, distante de Deus, vivendo aí, sabe, na carne. Eu fiquei pensando, volta a 7 espíritos piores. Aí chega Jesus, eu vou te purificar agora, ó. Chegou a mulher Maria Madalena, ele levantou ela e disse, ó, vá e não pegue mais para não te suceder coisa pior. Nós sabemos, irmãos, que o inimigo está aí fora, bramando como leão, procurando a quem possa tragar. Pelo que resistires, firmes na fé. Firme na fé, eu não vou vacilar. Eu sou igual a Abraão, vou persistir, embora, sabe, vendo as coisas. Não, ao contrário, muitas das vezes, o que eu quero. Mas o meu coração está no Senhor. Seja feita a tua vontade e não a minha, Deus, em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé no nome de Jesus, glória a Deus. Seja feita a vontade de Deus na vida de vocês. Estaremos louvando. Deus é bom, irmãos. O nosso Deus, Ele só faz maravilhas, irmãos. Não troca a eternidade por um prato de lentilha. Eu ia trazer essa palavra outro dia, eu tinha outro reservado, que era assim, não, leva essa palavra, que eu falei um trechinho assim. E Deus sabe todas as coisas, irmãos. Deus quer segurar o seu povo, irmãos. Deus quer blindar o seu coração, a tua mente. Em nome de Jesus, Deus tem falado conosco. Essa palavra serve para mim também, todo dia, irmão, todo dia. Eu tenho que matar um leão. Tem gente que olha assim, você aceitou Jesus, e todos os dias eu aceito Jesus como meu Salvador. Eu tenho que matar um leãozinho todo dia, irmãos. Amém? Todos nós somos tentados, não tem diferença aqui não, irmãos. Mas sabemos, quando nós olhamos para Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. O inimigo não tem mais poder sobre nós. Amém? Vamos louvar? Glória a Deus.